teve aqui, né, um dia de descanso e hoje nós retomamos com uma assessora muito especial. Ela é pastora batista, teóloga feminista, serve na equipe pastoral da Igreja Batista de Pinheiro, Maceió, Alagoas, desde 1993. Ela é doutora em Teologia Bíblica pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Ela coordena a leitura bíblica feminista Flor de Manacá. É membro do Conselho do ISER, Instituto de Estudos de Religião. Autora de livros Flores que Rompem Raízes, Leitura Popular e Feminista, do ano de 2020, e Tirando o Véu do Apocalipse, de 2023. Hoje nós vamos ter a alegria de receber Odja Barros, mais uma vez. Muito bem-vinda. E ela vai falar para a gente de um tema que está aí no nosso livro, quem não olhou ainda, página 71, quem não achou no livrinho, Cuidado Pastoral, Saúde e Leituras Bíblicas Libertadoras. Com vocês, a Odja. Une e traz força, gratidão. E esse ano, com esse tema tão importante, eu me sinto privilegiada também de participar, de poder contribuir, entrando nesse ciclo, nesse movimento tão bonito que eu acompanhei, de pessoas que passaram aqui, assessores e assessoras, que trouxeram tanta coisa boa. Vi meu conterrâneo nordestino do Ceará, que passou aqui, né, dando contribuições tão importantes sobre saúde comunitária, saúde mental comunitária. Os dois parceiros que eu também assisti de casa, aqui, que passaram trazendo também leituras tão importantes. E aí o desafio de pensarmos, e eu queria já dizer o porquê tratarmos desse tema, saúde mental e leituras bíblicas libertadoras, de cuidado pastoral, a partir de leituras bíblicas libertadoras, num curso que é um curso que reúne tanta gente de tantas tradições de fé ou de não fé aqui. Por que trazer um recorte sempre que esse curso traz de leituras baseadas em uma tradição, que é a tradição bíblica, que é, a princípio, o texto sagrado de uma única tradição, a tradição judaico-cristã. No entanto, eu quero abrir o parêntese para justificar a importância de incluirmos isso nesse curso, que é um curso, né, de diversidades religiosas, sobretudo. Mas eu quero dizer que, primeiro, a Bíblia entra aqui, nesse recorte, nessa leitura, não como um livro religioso de uma tradição de fé. E quero que vocês me entendam. A Bíblia não é mais um livro religioso de uma tradição de fé. Para nós que estamos no Ocidente, nós que estamos nesse sul global do mundo, nós temos que olhar agora para esse texto como um texto cultural. A Bíblia é um texto cultural. Está na matriz cultural. Então, reler esse texto, encontrar caminhos de outras leituras possíveis desse texto, não é fazer leitura somente religiosa. Não é sanar leituras religiosas que foram malditas para nós. Mas é sanar, curar leituras culturais que até hoje ferem a nossa vida, o corpo do mundo e os nossos corpos. É possível conversarmos nessas duas manhãs a partir dessa compreensão e desse entendimento,
Se vocês me compreendem, façam assim, ó, um joinha. Um joinha, porque eu quero respeitar todos e todas que aqui estão, que não se relacionam mais com esse texto como um texto religioso da sua fé. Isso é legítimo. Mas, infelizmente ou felizmente, esse texto não é parte mais da nossa vida de fé. Ele é parte da nossa história cultural, social, e ele está entranhado na nossa vida, queiramos ou não. Queiramos ou não. E quando tratamos, como foi hoje o convite da nossa mística, quando olhamos para os corpos e a vida das mulheres, aí é que o negócio pega. É ou não é? Aí é que esse texto, eu diria, se nós fôssemos marcar, fazer uma... Quando a gente vai numa consulta, né? Uma primeira anamnese com um especialista que vai nos ajudar na saúde, seja física ou mental, a gente faz uma anamnese, que é meio que uma história. E aí, nessa história das nossas doenças, seja do corpo, da alma ou da mente, a gente vai encontrando raízes, lugares do nosso corpo que estão mostrando ou gritando as dores, os sintomas. Onde é que dói? Não é isso que o médico pergunta, né? Onde é que está doendo? E a gente começa a querer localizar as dores. Eu gostaria, então, de entrar nessa conversa sobre saúde mental, bem viver, cuidado, a partir de nós, das nossas individualidades, subjetividades, mas também o cuidado e a saúde da comunidade, né, dessa grande comunidade humana e não humana também, que a gente traz junto, tem a ver com uma origem, uma doença que nos atingiu muito cedo. E eu vou chamar dessa doença que nos atingiu, a raiz dessa doença está muito presente, não só na Bíblia, como esse texto cultural, mas em quase todos os textos culturais que formam a nossa cultura ocidental. E aí eu queria começar nomeando esse mal a partir de uma imagem. Quem já viu essa imagem? Ela é bastante conhecida e divulgada. Essa é uma imagem muito conhecida. Quem está em casa, eu acho que também está vendo a imagem. Pode interagir aí no nosso chat. Mas essa imagem, para mim, diz muito de por que nós estamos aqui falando de saúde mental, leituras bíblicas, libertadoras e cuidado pastoral. Porque todos e todas nós fomos, de alguma maneira, afetados e afetadas por leituras patriarcais desse texto religioso-cultural que atingiu o corpo da terra. Não só os nossos corpos, o corpo da terra, o corpo das mulheres, o corpo do mundo foi atravessado por uma leitura cultural que é uma das mais antigas. Eu resgato, está no seu texto, o texto do nosso livro. No início, eu resgato justamente algo que não é algo que nós, mulheres, que estamos na linha de frente de uma leitura despatriarcal da Bíblia, da fé cristã, mas esse é um sociólogo, um biólogo, na verdade, faleceu recentemente, Alberto Maturana. Quem já ouviu falar, tem uma referência de um texto muito importante dele, que está aí nas minhas referências bibliográficas, que ele fala do sofrimento, acho que é alguma coisa assim, do sofrimento de uma civilização forjada no patriarcado. Isso não sou eu que estou dizendo, é um biólogo importante mundialmente e que, nos seus estudos, na sua pesquisa, diz:
Somos, o texto é a agonia de uma civilização forjada no patriarcado. Eu recomendo muito que vocês leiam esse artigo do Maturana. Importantíssimo. E você pode acessar ele só digitando esse título. A agonia de uma civilização forjada no patriarcado. Está acessível, é só baixar no PDF e ler. Eu recomendo que todos e todas aqui possamos ler esse artigo necessário. E é a partir daí que eu começo a conversar sobre esse tema de cuidado pastoral, leituras libertadoras e saúde mental. Por quê? Porque nós, se queremos construir um outro modelo de vida e saúde, precisamos começar identificando as raízes do mal que nos atinge como sociedade, como grupo humano e até como terra e território, para que a gente cure o mundo, cure nossas vidas, cure nossas feridas, cure o nosso corpo, a nossa mente. A gente tem que ir na raiz daquilo que tem roubado a nossa saúde e a nossa vida. E a gente não pode ser simplista, isso não está só na superfície daquilo que nós enxergamos. Parece que Maturana consegue enxergar algo que a gente vai aprofundando e chegando lá na raiz, numa anamnese profunda da doença do mundo e nomeá-la. Porque uma primeira coisa importante, quando a gente quer curar-se de algo que nos adoece, é dar nome àquilo que nos faz mal. É ou não é? Temos que dar nome, temos que nomear. E por isso que muitas vezes, quando nós começamos, sobretudo aqui, as mulheres, o movimento feminista, dentro da tradição que eu participo, que é de uma leitura bíblica libertadora, decolonizadora, e a gente começou lá do início a nomear esse mal chamado patriarcado. Essa nomeação começou a estremecer, e até hoje, estremece as estruturas sociais, religiosas e econômicas. Porque quando a gente dá nome, a gente aponta aonde nós temos que enfrentar, tratar, curar, reconstruir, desfazer, desconstruir. Por isso que essa imagem, ela é sobretudo uma nomeação. Vou chamar de nomeação. É a tentativa de nomear o que é que nós estamos chamando aqui de uma leitura bíblica libertadora, que é capaz de nos curar, é capaz de trazer cuidado aos corpos, às comunidades afetadas por uma leitura religiosa patriarcal, que está presente, seja você de uma tradição cristã ou não, qualquer grupo social está, de alguma maneira, afetado e atingido por uma concepção patriarcal provinda das raízes de uma leitura cristã baseada em algumas leituras da Bíblia, feita com a lente do patriarcado. Vou começar falando do corpo da terra, como ele foi atingido inicialmente, o corpo da terra e da mulher. Dois corpos que aparecem num texto mítico, muito conhecido, que fala das origens, da criação. Texto poético, texto mítico, não queria criar doutrina, não queria explicar nada. É um texto muito próprio de uma cultura onde os mitos falavam, onde os mitos davam pistas para que a gente pudesse desenvolver respostas.
E lá no mito da criação, Gênesis 1, 2 e 3, mesmo quem não é aqui religioso, já ouviu a história da criação narrada no texto judaico-cristão. Como é que foi? Diz que Deus criou todas as coisas com uma coisa chamada palavra. Que na Bíblia, palavra é, nesse texto judaico, é dabar. Dabar é palavra que cria, que gera vida. E disse Deus, haja águas. E se fez as águas. Haja terra. Mostra uma divindade que foi nomeada muito depois, gente. Nunca apareceu com nome. Eram muitos nomes. A divindade aparece criando a partir da palavra. A palavra cria. É ou não é? E essas palavras começaram a criar imagens e modelos. Aquilo que era um texto para inspirar mais perguntas do que respostas, porque esses textos míticos, antigos, não queriam nos dar respostas. Queriam nos trazer perguntas. Qual é a razão do caos? Por que há mal, doença, morte? Era a pergunta daquele povo à época, daquela comunidade. Por que não era a resposta, era a pergunta? Se tudo deveria estar equilibrado e perfeito, o que é que desequilibrou? Por que é que estamos vivendo um caos? Era pergunta, não era resposta. Mas a leitura, e por isso que a importância de falar leituras libertadoras, os primeiros intérpretes, que não é novidade, quem são os primeiros intérpretes da Bíblia? Homens. Homens aqui presentes no auditório. Todos os homens, fiquem de pé, por favor. Agora, para a gente identificar os corpos masculinos presentes. As mulheres ficaram de pé, todas no começo. Estão aqui os homens de pé. Primeiro, acolher vocês. A importância de vocês estarem aqui, participando, construindo. Segundo, dizer assim... as minhas falas hoje vai deixar o seu corpo um pouco desconfortável. Entendeu? Eu quero desconfortar um pouco, mas não é pessoal, prometo. É mais uma reflexão que eu acredito que vocês que estão aqui já entendem e são parceiros dessa leitura. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada. Mulheres, podem dar uma salva de palmas para eles que estão aqui. Eles merecem a presença, estar trabalhando junto, gratidão a esses homens que são parceiros contra esse mal do patriarcado. Nós precisamos estar juntos e juntas. Mas eu queria dizer que algumas coisas que eu falo ali deixam desconfortável, mas para enfrentar o patriarcado não há como não gerar desconforto. E, às vezes, porque a gente não quer desconfortar alguns que têm privilégios nesse modelo, a gente deixa de falar, de apontar, de dizer, de nomear. Nas nossas instituições, assim, nos nossos grupos, nos nossos partidos, de esquerda, inclusive. Partidos de esquerda, que, menino, é difícil, porque os caras mandam e não quer que a gente... Não é? Bote o dedo na ferida. E aí a gente precisa colocar os movimentos sociais, que é uma luta linda por justiça pela terra, mas não quer enfrentar o patriarcado. Vai ter como a gente libertar a terra sem enfrentar o patriarcado? Está entendendo que isso, de alguma maneira, atravessa todas as nossas lutas, inclusive, também, por terra, por água, por comida, por, sabe, vida digna, por saúde, atravessa tudo.
Então, esse texto é belíssimo. É uma grande pergunta que comunitariamente nós deveríamos responder. Mas quem transformou esse texto, que era pergunta em resposta, deu as respostas que lhes convinham. E a resposta que lhes convinha era: tudo estava ordenado como Deus queria. Mas houve um desequilíbrio enorme nessa criação. Quem é a culpa do desequilíbrio enorme que houve no mundo, na criação inteira? O que fez tudo cair? Deus criou tudo bonito e perfeito, porque diz que tudo era bom. Quer dizer, o texto diz que tudo era bom. Bom é mais próximo de bonito do que de perfeito, e tem diferença nisso. Vocês concordam comigo? Não existe palavra perfeição, existe palavra boa e bonita, bela, bom e belo. Tudo que Deus criou, aquela diversidade linda, bela, boa. Imagine se a leitura que nós fizéssemos como tradição cristã, judaico-cristã, é que toda diversidade é bela e boa. Que outro mundo possível nós teríamos construído? Mas a gente entendeu que tudo está em ordem, na ordem que Deus criou, e aquilo era perfeito. E qual era a ordem? Criamos o homem, criamos a mulher, era para ser aquele casalzinho do paraíso. Mas houve um mal que entrou no mundo e desorganizou e virou caos. Quem foi que fez isso? Olha, toda a resposta já está aí. Isso não está no texto. Tem ali meu amigo Carlos Magno, que é especialista também no texto bíblico. E é um homem. E pode concordar comigo. Nunca que esse texto quis comunicar um tipo de resposta como esse. Nunca. Inclusive, não aparece a palavra pecado no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Que na nossa imaginação cultural cristã, pecado foi o que aconteceu aonde? Em que capítulo? Quando Eva entrega um fruto. Aquilo ali não existe palavra pecado ali. Sabe onde aparece a palavra pecado? Nesse sentido que a gente construiu. No capítulo que não é citado, lá no capítulo, quando um irmão mata o outro irmão, um povo matando um outro povo, porque ali esses textos são míticos, não são personagens, são, na verdade, povos, ou uma narrativa mítica do que havia até ali de construção de mundo. Um povo irmão matando um povo irmão, um irmão matando o outro. Ali aparece desordem, caos, pecado, destruição daquilo que era, vou chamar de paraíso. O paraíso foi desfeito com a violência, com a morte. E engraçado, não tem mulher nessa parte. Não tem mulher nessa parte. São dois homens, são dois irmãos, um matando o outro. E por que foi tão cômodo projetar o mal, aquilo que trouxe o caos, para o capítulo 1 e 2, e culpabilizar uma mulher porque ela quer dividir um fruto com o seu parceiro? Não é estranho, né? Depois da narrativa dita dessa forma, vêm as consequências. Para os homens, qual foi as consequências do pecado? Trabalho. Gente, trabalho.
Diz que a escala 6:1 começa com Deus, viu, minha gente? Aí vamos ter que também desconstruir essa narrativa, porque Deus é culpado da escala 6:1, porque é Ele que trabalha 6 e descansa 1. Como é que a gente vai defender o fim da escala 6:1 se o Deus bíblico lança essa ideia do 6:1? Aí a gente tem que fazer nossas outras leituras. Isso é coisa para Deus, não é coisa para a gente. Gostaram da saída? Vocês não mostraram a animação. Eu estou encontrando a saída para a gente derrubar essa escala 6:1. Só quem aguenta essa escala é Deus. Não é coisa para a gente, não. Naquela época não tinha nenhum dia de descanso, nem para os deuses. Aí Deus, rebelde, criou o dia do descanso até para Deus. Divindades precisam descansar. Agora, essa escala é só para os deuses, não é para os humanos. O humano, a escala não está assim, de igual para igual. Então, o homem vai trabalhar. Mas qual foi o... E para as mulheres, qual foi o castigo pela desobediência? Vai agora ter menino com dor. Não é? Olha, desde que o mundo é mundo, a mulher já paria com dor. É porque macho nunca pariu. Quem fez essa leitura foi macho. Aí inventou, não, foi só depois da queda. Mas eu nunca pariu um menino. A gente vê logo que tem mão de macho ali. Não tem como você parir sem dor. Mas aí o texto projeta, não, isso foi resultado da desobediência. E diga a segunda consequência para as mulheres, para o corpo das mulheres. Essa é que, está patriarcado puro aí. O seu desejo será para o seu dono. Porque marido, Baal, é a mesma palavra. Baal é o dono. Sabe? Você tem um dono. Essa segunda consequência ainda... Por isso que é diabólico, exatamente. Por quê? Porque ali aparece, então, claramente, uma visão patriarcal, uma leitura patriarcal dessa narrativa, porque o patriarcado era parte dessa cultura, mas ela foi sendo ainda mais, eu diria, assumida como única leitura, como leitura única desses mitos, porque o patriarcado faz parte da herança e da transmissão interpretativa desse texto culturalmente, religiosamente, doutrinariamente. Toda a doutrina cristã se construiu a partir de uma leitura patriarcal desse mito. O que é pecado, o que é... Enfim, tudo se constrói a partir de um certo olhar para esse texto, que não queria nos entregar nada disso. Nós construímos essa leitura a partir das nossas lentes que leem, interpretam os símbolos. Símbolo tem sentido aberto. Esse texto é uma, explosão de símbolos, que fazia sentidos, poderia ter sentidos diversos, mas através de um olhar patriarcal para esses símbolos foram trazidos para a nossa cultura e foi trazido para o nosso corpo, para nossas formas de entender a Deus, entender o mundo, entender as relações. Isso, até hoje, tem trazido doença para o corpo de muitas mulheres, de muitos homens também.
mas ainda tem um prejuízo, uma das consequências que atinge o corpo diretamente da terra. Diz que, a partir dali, houve uma inimizade entre a mulher e a serpente e a terra. Não sei se vocês já notaram esse detalhe. A terra e a mulher se tornaram o quê? Inimigas. As mulheres que hoje foram aqui trazidas como essas mulheres que cuidam e geram a vida a partir dos elementos da terra, a terra não é nossa inimiga, a terra é nossa amiga, a nossa grande genitora. Mas aparece ali uma inimizade entre a terra e a mulher, como consequência. Mas sabe o que quer dizer isso? Já o início do que o patriarcado construiu em nós. Essa inimizade entre essa nossa natureza totalmente, eu diria até, dependente e harmonizada com aquilo que a terra nos dá. Com aquilo que é terra, porque nós somos a própria terra, juntas, como corpo. O patriarcado, a partir daí também, essa leitura patriarcal, criou um outro nomezinho que é bem conhecido aí na filosofia, uma cosmovisão, né? Nos entregou uma cosmovisão que a gente chama de antropocêntrica, que significa o quê? O humano no centro. Vocês fazem ideia do que essa visão patriarcal antropocêntrica ou antropocentrada gerou de doença no mundo? A igreja que eu sou pastora, há 31 anos, fica em Maceió. Alguém acompanhou as notícias dos últimos 6 anos do crime da mineradora Braskem em Maceió? Alguém viu notícia? Maceió está afundando. Eu estou ali, onde a terra tremeu, a ganância comeu a terra debaixo dos nossos pés. Eu estou, e a minha comunidade de fé está plantada nesse bairro, que é um dos 5 atingidos. São 60 mil pessoas que perderam, Beuso, seu chão, literalmente, sua história, seu território, suas comunidades, banidas violentamente, como resultado. E onde está, pastor, o antropocentrismo patriarcal? O antropocentrismo é responsável por esse modelo econômico de desenvolvimento que deixa a terra nas mãos da ganância. E a nossa teologia, ou a nossa cosmovisão cristã, não enfrenta isso, pelo contrário, ela legitima isso. Porque na hora que eu digo que o humano é a coroa da criação, que é isso, né, que nós aprendemos nessa visão, essa cosmovisão antropocêntrica, nós legitimamos todos os projetos de poder e dominação de homens sobre mulheres e dos homens sobre a terra, sobre a criação. Essa história agora de nós nos incluirmos juntos com os não-humanos, numa única comunidade interdependente, isso é coisa muito recente. Isso não tem raízes na nossa construção de leitura bíblica. Quem aqui nas suas igrejas aprendeu que nós somos uma comunidade irmã dos cogumelos e dos fungos? Que os fungos... Vocês já leram Anna Tsing, que é a minha autora principal agora. Eu estou aprendendo teologia com ela. Bióloga. Ela tem um livro sobre
ela faz pesquisa com os fungos, uns fungos raros que eles se desenvolvem nas ruínas. Eu estou vivendo nas ruínas, né, minha gente? Nas ruínas do crime da Braskem, eu estou ali. E eu estou tendo que aprender outras leituras de mundo que me sustentem, que me curem, que faça eu, junto com a minha comunidade, sobreviver às ruínas que o capitalismo antropocêntrico e patriarcal está deixando no mundo inteiro. Nós vamos ter que sobreviver. Essas ruínas não estão só em Maceió, não, hein? Essas ruínas estão para todo lugar e a gente não se dá conta. E ela mostra uma visão fantástica. Eu disse, como é que teólogos e teólogas não puderam construir cosmovisões sagradas como essa? E eu sei que outros grupos religiosos estão mais próximos e contribuíram mais do que o grupo cristão nessa tradição, de entender que todos os microseres desse mundo fazem parte da mesma comunidade de vida. E que se eu não cuidar desse, sabe, desse micro-organismo que é vida, eu não estou cuidando de mim mesma. Isso é uma visão transformadora, maravilhosa. Mas isso não foi a leitura que nós recebemos da tradição bíblica nem cristã. Nós construímos um homem, um super-homem, e aqui eu falando homem no sentido mais do gênero mesmo. Diz uma teóloga feminista, enquanto Deus for homem, todo homem é. Nós construímos a visão de um Deus masculino, divinizando o masculino quase como divino. O masculino pode tudo. Ele cria e ele descria. Ele cria e ele destrói. Por que o Deus bíblico não faz isso? Ele criou o mundo, aí depois ele disse, esse mundo está muito ruim, não era isso bem que eu queria, eu errei em alguma coisa. Aí o que é que ele faz? Dilúvio, mata todo mundo, destrói. Não gostei dessa versão, vou fazer outra. Gente, parece caricato, mas a gente não se dá conta que essas imagens constroem realidade. Esse divino que destrói a vida de seres e seres e seres, porque alguma coisa ele não deu certo, legitima, por exemplo, a matança de animais, a matança das florestas e a matança das mulheres, o feminicídio. Ainda tem a história de um Deus ciumento na Bíblia. Vocês já viram Deus ciumento na Bíblia? Deus tem ciúme do seu povo. Quando o seu povo não escolhe só Ele, lindo, exclusivo, Ele gosta de exclusividade. Aí ele fica muito chateado, raivoso e violento. E o que é que ele faz? Se eu vou matar tudo, eu vou... E outra coisa, tem cenas que eu não recomendo a crianças menores de 16 anos lerem na Bíblia. Tem um texto lá que acho que é Ezequiel, Carlos Mário, acho que é Ezequiel 22, 23, que ele compara Samaria e Jerusalém a duas irmãs. E, gente, assim, eu sinto dor no meu corpo quando eu leio aquele texto de Ezequiel. Que a imagem, assim, Deus está muito descontente com essas duas irmãs. É o seu povo. E o texto, né, bem patriarcal, projeta em duas mulheres irmãs que são abusadas, violentadas assim, com a fúria, arranca os seios dela, deixo ela desnuda, envergonho ela na frente de todo mundo. É Deus fazendo um ato de violência. Pastora, mas isso é imaginação, tem que desculpar essa cultura. Gente, eu estou falando aqui de texto cultural, aí vocês façam as considerações que vocês precisam fazer.
Isso cria imaginação, imaginário. Isso cria, sabe, modos de viver, de ser, A gente precisa de leituras libertadoras para curar esse mundo. E aqui, desde a saúde comunitária, desde a saúde mental da gente. Mas é como se eu estivesse aqui chamando-nos a pensar, todos e todas, que essa raiz é muito profunda, sabe? E que se a gente, quando eu falo aqui de leituras libertadoras, não é a gente chegar aqui e fazer um reparo nos textos bíblicos superficial. Um reparo nas narrativas bíblicas de forma superficial. Colocar uma mulher ali como protagonista. Resolvemos o caso. Chama as mulheres para frente e diz, olha, as mulheres, elas estão aqui, elas são as cuidadoras. Resolveu o problema. Não se engane, nem ficar chamando a mãe de terra resolve. Terra de mãe. Não gosto dessa ideia, porque as mães sofrem. Às vezes a gente maltrata a mãe, é ou não é? Então não basta chamar a terra de mãe e as mulheres como as mãos cuidadoras do mundo, se a gente não botar abaixo esses imaginários e essas narrativas que foram por tanto tempo introjetadas em nós. Não existe outro caminho de curar. E quando nós tratamos pessoas extremamente afetadas, gente, a maioria provinda das experiências religiosas de fé cristã. Eu sou pastora há mais de 30 anos. Eu não faço conta. Obrigada. Obrigada. Acho que a inteligência artificial, quando eu disse, tenho 30 anos de pastora, ela teve que dizer, minha amiga, parabéns. Você merece parabéns. Porque não é nada fácil. Não é fácil. E eu disse no texto que eu queria misturar essas reflexões bíblicas com as minhas experiências pastorais. Eu estou cansada de ouvir as dores de gente adoecida por essas leituras. Começando pelas mulheres, eu me torno uma pastora feminista, porque eu escuto as mulheres que sofrem violências dentro dos seus contextos familiares, de homens crentes. Violências que aparecem como violências e violências que às vezes aparecem como homens cuidadosos, fiéis, seguidores da palavra de Deus. Então, existem sofrimentos que causam, inclusive, doenças mentais. Eu vou terminar, meu horário de intervalo vai estar... A gente vai retomar, né, daqui a pouco. Mas eu vou dizer isso porque é uma coisa que mexeu com a minha história. Chegou uma mulher na minha comunidade, ela estava muda, completamente, ela não falava, ela estava completamente sem cabelo, o cabelo dela caiu todo. E ela tinha sido, por muitos anos, uma liderança de uma igreja evangélica. Líder de célula angélica. Você sabe bem o que é isso. Líder de célula, que trabalha, quem não é aqui de movimento evangélico, foi um modelo muito comum, acho que ainda é em algumas igrejas, que você junta gente para formar célula, para fazer a igreja crescer. Em número, viu, gente? Não é em qualidade, é em número. Aí uma célula compete com a outra. Quem é que multiplicou mais a sua célula esse mês? Essa pobre dessa irmã trabalhou tanto. E eu acho que ela tinha uma certa tendência de competitividade, né? Porque alguém que entra numa dessa, ela trabalhou tanto pela célula dela que ela perdeu a saúde. Eu não acreditava. A filha, o filho, o esposo, foi quem me contou disso. E eles vieram para uma outra comunidade que tinha outra proposta,
para dizer, olha, a gente quer ver se ela se salva do mal que ela entrou. Eu não estou falando, isso é um tipo de violência. Isso não tinha nem nada a não ser uma ideia religiosa que ela precisava trabalhar para esse Deus até ela não ter mais o que dar. Nós somos, de forma, claro, não tão radical quanto essa experiência que eu estou falando, mas tantas outras atingem nosso corpo. Então, curar, produzir cuidado pastoral que traga saúde nas nossas comunidades, para os nossos corpos. Ou a gente chega nessa raiz, ou nós vamos continuar rebocando. Você conhece essa palavra? No Sudeste, reboco. Tá bom. Então, nós estamos rebocando a casa. Nós não estamos botando abaixo a casa que precisa cair para a gente construir uma casa nova. Porque essa casa que está aí, ela vai continuar gerando doença e morte. Vou dar o intervalo vida hoje, tá bom? Mas hoje eu estou olhando mais para essa tradição que também está presente, né, na nossa cultura, que é a visão judaica, porque o cristianismo que a gente vive culturalmente é muito judaico também. Então, por isso que a gente precisa olhar para essas duas culturas, porque elas são parte da matriz cultural que nos forma. Então, eu quero aproveitar essa outra parte da manhã para nos localizar nos textos, na literatura bíblica, que vai discutir muito o tema desse encontro, desse curso de verão, que é saúde. Eu quis olhar para aí porque eu achei interessante como essa pergunta sobre saúde, ela é muito pertinente, sempre esteve presente na nossa busca por bem viver. Não é a nossa cultura hoje que vive nessa busca constante de outros modos de vida que garanta bem viver para todos e todas, inclusive para todas as criaturas viventes. Eu acho que esse é o diferencial. E tem uma parte da literatura bíblica do Antigo Testamento que é aquela literatura construída num período que a gente chama pós-exílio. Quem aqui já estudou Bíblia de alguma maneira sabe que toda essa narrativa do Antigo Testamento se constrói através da história desse Deus que procura um povo e, a partir desse povo, constrói um modo de vida. E esse modo de vida era muito diferente das outras culturas, inicialmente. Era uma cultura mais comunitária. Lembra que o povo se organizava por um modelo mais de equidade, de igualdade, quando eram tribos, muito inspirado, inclusive, nas tradições afro-egípcias, né, gente? Porque o Egito era África, e tem muita influência dessa tradição nas culturas africanas. E, principalmente, quando Moisés que lidera o povo no deserto, onde ele foi beber de sabedoria para guiar o povo? De onde veio a sabedoria de Moisés? Lembra onde ele foi se arranjar depois que ele matou um egípcio? Com quem ele se encontrou? Olha, vamos estudar a Bíblia, minha gente. Vamos estudar a Bíblia. Madian, ele vai se casar com uma mulher africana. O pai dela, quem era? Jetro, líder de uma tribo africana. Tinha nada a ver, inclusive, essa história do Deus que fala na montanha. Lá no alto, de onde vem? Das tradições africanas, gente. Moisés se inspira o tempo todo na experiência de povos africanos que tinham outro modo de vida, diferente do Egito.
E é muito bom resgatar, porque eu tenho dito que religiões de matriz africana, se a gente for aprofundar isso, nossa tradição tem raízes africanas que foram demonizadas depois, que foram apagadas depois, que foram ocidentalizadas depois. Mas nós somos, vamos dizer, na raiz mesmo da nossa história, nós somos religião de matriz africana, afroasiática. Mas eu gosto, eu trabalho muito também com leitura bíblia e negritudes, porque eu gosto de resgatar essas memórias que estão lá na Bíblia. Mas o que é que eu quero dizer? Há uma palavra que eu trouxe no texto, eu não tenho como... Eu falo demais, gente. Eu me perco, me desculpem. Às vezes eu dou uma viagem, alguém tem que me trazer de volta. Mas no texto vocês têm isso mais organizado. Eu quis trazer uma palavra que eu acho que faz muito sentido para o que hoje nós estamos chamando de bem viver, que é a palavra shalom. Na Bíblia, sobretudo. E também é a palavra que Jesus vai usar, porque Jesus é, né, dessa tradição. Quando você deseja shalom para alguém, o que é que você está desejando? Hã? A paz, não. Isso aí foi a pobre tradução que ficou da palavra shalom no português. Shalom não é paz, apenas. Shalom é vida em plenitude. É bem viver. Na palavra, na raiz, a gente poderia traduzir que é bem-estar, plenitude de vida, em todos os sentidos. Quando se desejava shalom como saudação, era vida plena, bem viver para você. Vamos desejar um shalom para quem está aí de lado. Um shalom pleno, shalom. Shalom no sentido assim, de vida plena, saúde abundante do corpo, da alma, do espírito. Shalom para você que está em casa. Shalom para você que está filmando aí, ó. Shalom para o seu corpo, para a sua alma. Não tinha noção, né, ocidentalizada de corpo, alma e espírito, ou dualista, corpo e espírito. O corpo estava integrado com tudo que há de fora do corpo, estava integrado no corpo. Eu adoro essa ideia da cultura hebraica, muito mais integrada do que no Novo Testamento. Vai surgir com o cristianismo uma visão já dicotômica, que não é própria da visão judaica. A visão judaica é essa que eu acho que a gente pode ter algumas coisas boas que a gente pode resgatar. Não existia shalom para mim se não há shalom para o meu irmão. Não existe como eu desejar shalom para você, que isso não me comprometa. Não existe shalom individual sem shalom comunitário. Essa é a visão original do shalom. O shalom é coletivo, é comunitário. Assim como os nossos irmãos que assessoraram antes nos trouxeram toda essa visão. Ou a gente constrói uma proposta de bem viver coletivo, comunitário, nós não vamos ter saúde individual. Não tem como. E essa visão está na cultura hebraica antiga. Só existe um caminho de construirmos bem viver, na mesma direção do shalom bíblico. Tem que ser shalom coletivo. E aí, por isso, esse era um tema de saúde importante na Bíblia. Porque se falta shalom na comunidade, tem alguém atrapalhando o shalom do outro, o shalom comunitário. Tem alguma coisa. Ou seja, é tão coletivo que o shalom se constrói comunitariamente, mas se destrói o shalom também se um estiver ferindo a proposta do shalom. Entenderam? Mais ou menos assim. Então, pessoal, havia esse Deus, né, essa divindade, preocupada em produzir shalom. E, na verdade, inicialmente, aquilo que o
Deus bíblico revela para o povo eram caminhos e maneiras de se construir shalom na comunidade. Não eram leis, nem regras, nem estatutos morais. Eram cuidados. Quem já estudou a Bíblia nessa perspectiva sabe, talvez a gente precise resgatar. Inicialmente não existia, não foi passado para o povo um decálogo de regras e estatutos, como leis e normas, de proibições morais. O que se passou para o povo era caminhos para que vocês não percam o shalom comunitário, construam o shalom comunitário. Então, coisas simples, de convivência, de como devemos nos relacionar, de como devemos construir shalom. Mas só que chega lá na frente, tudo isso foi se adulterando, né? Porque veio um projeto chamado monarquia. A monarquia não estava interessada em shalom comunitário nenhum. A monarquia queria o quê, gente? Exatamente. Poder, controle, domínio, competir com as outras nações e que dane-se o shalom comunitário. Mas continuava-se usando o nome de Deus para legitimar esse projeto que era só o projeto da classe dominante. Isso levou à destruição do povo. Veio um império mais forte, que tinha um Deus com mais força, que destruiu esse povo e aquela experiência toda. E aí, após isso, depois de algum tempo, né, sendo dominados pelo povo babilônico, eles retornam a uma terra extremamente devastada, porque vocês sabem que a guerra faz isso, até hoje estamos aí, os palestinos, e aí vamos pensar e construir juntos e juntas uma proposta de shalom e bem viver para todos os povos. E aqui me dói que a cultura bíblica, judaica cristã, é tão sionista e legitima até hoje esse genocídio palestino, e a gente tem que dizer não a isso. Palestina livre, e nós precisamos também libertar a Bíblia dessa leitura sionista, e tem que ter coragem para fazer isso. Não dá para aproveitar muitos textos da Bíblia que são sionistas, que reforçam essa ação violenta de Israel contra a Palestina. E tudo isso, gente, é saúde no sentido mais pleno que você possa imaginar. E esse projeto, né, de shalom foi se perdendo e sendo agora adulterado por um grupo chamado grupo sacerdotal, que atua depois que o povo volta para a terra e tem que reocupar o território e a terra, se reorganizando. Tem um grupo que quer um projeto completamente novo, que quer resgatar um modo de vida parecido com aquele que eles tinham vivido antes da monarquia. Mas esse projeto, apesar de ser bem defendido, não prosperou, não foi à frente. Isso parece com a gente, né? Estamos nós aqui no curso de verão, lutando, propondo há quantos anos? 38 anos, gritando um outro projeto de vida, de bem viver, de política, de religião. Nós estamos há 38 anos. E esse projeto, alguém quer escutar lá fora? Mas a gente continua gritando que a gente é teimoso. Vá lá que uma hora dê. A gente está insistindo e tem que insistir. Isso mesmo aconteceu nas disputas de projeto na hora da reconstrução lá, pós-exílio babilônico. E os sacerdotes, o grupo sacerdotal, os religiosos que davam sustentação ao projeto da monarquia, que queria se reconstruir, inclusive a partir da herança davídica, do grupo de Davi,
eu vou chamar uma ideologia, que hoje a gente conhece, que está no texto bíblico, como a ideologia do puro e o impuro. Vocês já ouviram falar nisso, né? Isso começa ali, gente. E tudo que a classe sacerdotal faz, eles agora detêm o poder de dizer o que é que produz Shalom e o que não produz Shalom. E eles vão separar e vão reescrever toda a lei de Moisés a partir dessa noção de puro e impuro e criam uma danação danada. Piora a vida de muita gente. Cria um projeto de morte. Nós vivemos isso recentemente no nosso país. Uma ideologia religiosa que se junta a uma ideologia política, que ganha corpo na sociedade. Que danação isso faz? Nós acabamos de sair, gente, de uma pandemia, com um número de mortes que nós não, talvez a gente não ainda... Eu fico pensando, por que há um esquecimento, uma falta de memória para saber a dor que nós vivemos tão recentemente e que tinha uma ideologia político-religiosa liderando essas coisas. E nós estamos aqui como sobreviventes. Nós somos sobreviventes de um projeto de morte que tem ainda uns focos bem espalhados por todo lugar e a gente tem que estar atento. 2026 vem aí. Atentos e atentas todo o tempo. É preciso estar atenta e forte. Não é? E agora me dei conta, me lembrei, não sei se foi feito memória, das 3 pessoas assassinadas agora na invasão que fizeram do acampamento Tremembé. Foi em São Paulo aqui, né? Gente, a morte de 3 irmãos lutando pelo direito à terra, se não nos fizer entender que essa força avassaladora continua aí, presente, e a gente precisa aqui fortalecer essas resistências. Era um projeto assim, que em nome do poder valia destruir a vida de quem quer que seja. E dizem que quando um projeto desse começa a estabelecer, começa logo a criar inimigos. A ideia de um inimigo comum que todo mundo tem que encontrar esse inimigo para combater. Isso é a ideologia desses projetos de direita, né? Na época desse projeto sacerdotal do puro e impuro, se construiu também a ideia de um inimigo do Shalom da comunidade. E quem era o inimigo do Shalom da comunidade? Lembrando da visão patriarcal que atravessa toda a literatura bíblica, as mulheres, estrangeiros, estrangeiras, a diversidade, tudo aquilo que não é, entre aspas, puro, isso contamina a comunidade, isso rouba o Shalom. Precisa exterminar o que não é puro. Vocês não sabem eu diria assim, a força de uma ideia quando ela vem sustentada numa palavra divina. Vem em nome de Deus. Vem em nome da salvação do grupo, da salvação do povo. Isso está tão presente hoje, por isso que a gente tem que falar sobre isso. Cuidemos-nos. Coitado de Deus, meu Deus, na boca desses... E a Bíblia
dizia Carlos Mestre no texto dele, uma flor sem defesa, a depender da mão e dos projetos que a usam. Então, isso pode gerar, a Bíblia pode gerar morte. É ou não é? E tem gerado muita morte. Por isso que quando a gente fala aqui de leituras bíblicas libertadoras, para curar, para sanar, para cuidar da comunidade, é porque a gente sabe bem a força que esse texto tem para matar, para destruir e para adoecer. E já havia essa força antes, porque o grupo sacerdotal representa essa palavra divina para a comunidade. E aí, toda essa ideia de Shalom, que era muito cuidada e preservada pelas pessoas, agora é instrumentalizada pelo discurso sacerdotal, que agora diz o que é que causa Shalom, produz Shalom no meio do povo e o que é que destrói o Shalom no meio do povo. E aí as mulheres, os estrangeiros e estrangeiras, sobretudo, daí surge uma literatura chamada literatura de resistência. É muito bom, a gente tem nomeado esse bloco de textos que aparecem numa contranarrativa desse discurso sacerdotal, Pentateuco feminino. Quem já ouviu falar desse termo? Eu amo essa parte da Bíblia. O Pentateuco feminino é porque, na verdade, a palavra Torá, nas origens, ela tem muito mais a ver com o ensino das mães, das mulheres na casa. Depois ela foi levada para o contexto mais sacerdotal, os 5 livros, né? O Pentateuco. Então, porque são 5 literaturas, elas muito fazendo essa contranarrativa, e a maioria parecem mulheres protagonistas e também muito a presença escondida de autoria feminina. Então, a gente tem chamado esse bloco de textos de Pentateuco feminino. Eu não vou falar do Pentateuco feminino nesse curso, porque não dá tempo. Mas eu escolhi um único texto do Pentateuco feminino, que, para mim, só para dar uma ideia do que eles significam. Hoje a gente fala muito dos manifestos. Quem leu o Manifesto Comunista? Hoje, essas contraleituras a gente chama manifesto, sabe? Então, esses 5 textos é um manifesto que ficou registrado contra essa ideologia sacerdotal. Só que, quando você não tem a chave para ler esses textos assim, parece que eles não comunicam, não se manifestam. E é muito forte o manifesto deles indicando, fazendo uma contraleitura daquilo que era a leitura sacerdotal. E o texto que eu trouxe só para dar uma ideia, é justamente um texto que se baseia lá no fundo, fazendo uma contraposição à palavra Shalom. Quem já leu o Cântico dos Cânticos? Cantares, ele compõe esse Pentateuco feminino, é um dos textos. Acho que agora pode botar a minha segunda frase, quem está aí comandando. E aí eu vou só apresentar essa frase para juntar com o texto de Cântico dos Cânticos, que eu vou deixar aqui. Quem já ouviu essa frase do Galeano vai lembrar. O corpo não é uma máquina, como nos diz a ciência, nenhuma culpa, como nos fez crer a religião. Isso é uma raiz de muita doença, viu, gente? Tomar nossos corpos como culpa. E o corpo, na verdade, é uma... Gente, eu amo essa frase do Galeano. Vamos repetir todo mundo junto? O corpo não é uma máquina, como nos diz a ciência, nem uma culpa, como nos fez crer a religião. O corpo é uma festa. O que é que isso tem a ver com Cântico dos Cânticos? E
o Pentateuco feminino e esse manifesto. Esse manifesto que está no Pentateuco feminino quer dizer isso. Aquilo que o discurso sacerdotal dizia sobre o corpo das mulheres, o corpo dos estrangeiros, na verdade, esses manifestos que tem no Pentateuco feminino, ele faz essa outra leitura, trazendo o corpo para um outro lugar, trazendo essa noção de shalom para outro lugar. E, para mim, essa riqueza do que a gente hoje quer resgatar como o shalom, como o bem viver, necessita também buscarmos devolver aos lugares, a outros lugares, aquilo que o discurso religioso, bíblico, patriarcal, fez com os nossos corpos. Condenou os corpos LGBTs, demonizou os corpos negros, amaldiçoou o corpo das mulheres e o corpo da terra. O que fizeram com a comunidade indígena, os corpos indígenas? Dizimou. Não dá para falar cuidado pastoral e saúde mental se a gente não admitir agora eu vou usar a culpa bem localizada, a culpa desse discurso religioso bíblico. O que produziu nos nossos corpos e os corpos que até hoje sofrem. Quando nossa comunidade de fé, a Igreja Batista do Pinheiro, em 2016, teve finalmente coragem de fazer um manifesto contra as leituras bíblicas que condenavam os corpos LGBTs, e a gente rasgou esse estatuto da morte e da condenação, a nossa comunidade de fé sofreu violências, que aí eu consegui me aproximar das violências que os corpos LGBT sofrem hoje nessa sociedade. Porque eu nunca vi tanta violência dirigida a uma comunidade de fé que, na sua autonomia, operou na lógica do amor, do acolhimento contra as violências religiosas produzidas há tanto tempo. A coragem dessa comunidade incomodou as estruturas patriarcais da nossa tradição lá, que é batista, que quase se eles pudessem assim exterminar a gente do mundo, exterminava. Porque a presença da nossa comunidade meio que era uma ameaça para despertar outras a se encorajarem a dizer, e tem outra leitura? Cuidado pastoral. É quando eu sou pastora, existe um poder no ser sacerdote, pastora, quando você bota o seu poder a serviço da vida e dos que estão sofrendo. Quando você quer preservar a sua própria vida e o seu próprio poder, você vai encontrar desculpa ou adiar aquilo que precisa ser assumido. Essa comunidade foi muito corajosa para assumir esse lugar. Mas nós sofremos violência. Até hoje a gente sofre. Até hoje. Há quem diga, olha, houve um site desses do inferno, gospel, que tem gospel de fofoca. Vocês sabiam que tem perfil no Instagram, gospel de fofoca de crente? Misericórdia, isso é o fim dos tempos, é o apocalipse. Tem um site de fofoca desse, eu fui fazer um casamento de 2 mulheres, esse casamento ficou público por causa de um negócio no UOL. Meu Deus, eu sofri ameaça de morte. Eu passei 6 meses fazendo culto com 2 policiais na escolta. O processo fechou ano passado. O rapaz foi condenado, porque ele ameaçava não só a mim, ameaçava várias pessoas LGBTs da cidade, com revólver. Dizendo, eu sei onde você está, eu vou lhe matar, porque você está indo contra Deus. A gente não sabe o que é
sofrer a insegurança. Eu tive medo de sair na rua. Eu andava com medo. Parava num sinal de trânsito, eu estava assim, até ele ser preso. Não é brincadeira isso que nós estamos falando. Mas teve esse mesmo site gospel fez algo terrível. Quando começou a destruição do bairro pela mineradora Braskem, um site gospel armou uma fake news, uma mentira gospel, uma fofoca, pegou uma foto desse casamento que eu tinha feito em 2021 e o ano passado pegou uma foto do buraco original, de onde surgiu toda a evidência de que a Braskem estava comendo a terra por baixo do chão, atrás de Salgema, destruiu esse território todo. Eles pegaram esse buraco original, fica atrás de uma igreja católica que estava no epicentro, que hoje não existe mais nenhuma igreja nessa região. Saíram 60 mil pessoas. É um bairro, parece assim, fantasma, tudo. Permanece nossa comunidade lá. E ele botou o buraco original, a minha foto realizando o casamento, e disse assim: Deus puniu todas as pessoas por causa dessa igreja. Vocês sabem o que isso poderia produzir? Teve já 17 suicídios contados por causa do crime da Braskem, de pessoas que não deram conta da violência. Um policial civil ligado a uma pessoa da nossa igreja, a mulher estava com câncer. Na época que eles foram forçados a sair, acelerou o processo de câncer dela, ela veio a morrer. Ele entrou em depressão. E, há 2 anos atrás, ele foi para a frente da casa onde ele foi expulso e deu um tiro na cabeça. Quando a gente fala de Bíblia, saúde mental, leituras libertadoras, eu não estou falando, queridos e queridas, teoricamente. Eu chorei a dor e a morte dessa pessoa, porque estava ligado à minha comunidade. Agora, imagine pessoas que até hoje estão com depressão, sofrendo, e leem isso e ingenuamente dizem: eita, será que tudo aconteceu por causa dessa pastora, dessa igreja, e por causa dos gays que eles acolheram? Eu perdi a minha casa por causa disso. Vocês deem conta do que processos como esse podem produzir? Falta de respeito à dor de muita gente, que até hoje não aceitou, não entende, não. É muita maldade. E leituras bíblicas de ódio, de intolerância, é o que mais tem hoje distribuída. E hoje não precisa ir na igreja, não, nem no templo. Chega no seu celular em casa. E eu digo, é uma arma sendo colocada na mão de alguém. Porque foi no meu caso. Esse jovem que queria me matar, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Exato, e tem bancadas hoje defendendo isso a nível público. Então, irmãos, eu vou terminar, irmãs, aqui a última frase para eu entrar no... Eu acho que meu tempo já está bem ameaçadinho. Ela já apareceu e eu me empolguei aqui, mas vamos lá. Eu trouxe só essa porção de Cântico dos Cânticos 5:8. Ó filhas de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele? Digam-lhe que estou doente de amor. Quiçá todos e todas os corpos gritassem: a única doença que eu tenho é doença de amar. O corpo das mulheres, sulamita, vem da palavra chuchulamita, que é uma provocação com Salomão, com Shalom.
É uma construção literária muito fina e bonita, onde essa mulher negra, bela, vê que o texto já começa com provocações raciais também. O texto, na tradução, diz como se ela estivesse se desculpando. Sou negra, mas... A tradução botou esse mais, viu, gente? Não era a Sulamita se apresentando, não. Sou negra e sou bela. Isso é um texto maravilhoso. Provocação, e as traduções são perigosas também. Tem que ter cuidado com as traduções. Sou negra e sou bela. A grande protagonista desse manifesto, pelo corpo, pela liberdade, contra o shalom da exclusão que era defendido pelo poder sacerdotal, foi lutar pelo direito que ela tinha de dizer: meu corpo não é máquina, meu corpo não é culpa, não é meu corpo o culpado pelo não shalom da comunidade. Meu corpo é festa, é amor, é acolhimento. Essa é a mensagem potente. Se vocês lembrarem do texto, vai aparecer um amado e uma amada que tentam viver o amor de forma livre nos campos, mas tem um irmão, olha o patriarcado. O que é que o irmão quer? É preservar a irmã. É porque não dá para a gente ler as entrelinhas do texto, mas é muito bonito. O irmão está cuidando do jardim. Ele coloca a irmã como um jardim, os irmãos que ela tem. E o que é que ele quer com esse jardim? Preservar, cuidar, para que ela escolha viver como ela quer viver, ou ele quer dominar, vigiar, para ele poder... Na época, as filhas ou as irmãs, eram moedas, né, gente? Elas eram escolhidas ou para negociações, ou até para, quem sabe, o próprio rei escolher uma dessas meninas para o seu harém. Então, um irmão vivia vigiando o corpo, o jardim das irmãs, para que não fosse violado antes dele ganhar alguma coisa. Meu corpo não é uma máquina, nem um produto. Esse grito está nesse manifesto do Cântico dos Cânticos. Não há como a gente construir shalom, bem viver hoje para os nossos corpos, se os nossos corpos ainda continuam sendo tratados como máquina de produzir, mercadoria para ser vendido. Temos que recolocar nossos corpos nessa relação. Em outro lugar que, infelizmente, o patriarcado nos colocou ali. Mas também o meu corpo não é culpa. O nosso corpo não pode ser culpa, como diz a religião. E esse cântico é belíssimo para redefinir, porque a religião que nós recebemos separou corpo e espírito, corpo e alma, e condenou o corpo, como se fosse... Isso é tradição, né, grega. A gente precisa desfazer essa leitura. Nossos corpos é prazer, é festa, é um eros belíssimo que tem nesse, celebrando o eros como algo divino, que traz shalom para o mundo. Viver o amor, a eroticidade, traz shalom para o mundo, gente. Não traz, porque o povo quer culpar alguém. Quem são os culpados do caos do mundo hoje? As feministas, os LGBTs, quem mais? O MST, os indígenas, moradores de rua, migrantes. E Ruth, nós trabalhamos Ruth aqui num curso de verão, resgatando essa ideia de uma mulher migrante. Ela também é parte do Pentateuco feminino, o livro de Ruth. Mas o grito dessa mulher é o grito
pelo seu próprio corpo, e esse shalom, e ela diz, meu corpo não é causa da perda de shalom, ao contrário, meu corpo traz o shalom. O corpo que ama traz shalom para a comunidade. O corpo que vive essa experiência de liberdade amorosa traz shalom para a comunidade. É esse o grito da Shulamita no contexto. E ela é vigiada, os assaltantes encontram ela na rua, quando ela está buscando o amado, ela sofre violência, e ela não desiste na busca por, sabe, deixar esse grito e esse manifesto em nome de todas as mulheres que estavam sendo condenadas, porque seus corpos, como mulher, eram corpos que tinham ciclos diferentes, porque elas eram impuras, porque menstruavam, porque seus líquidos foram demonizados ou considerados impuros, quando eram líquidos e naturais da produção do seu próprio corpo. Então, veja como às vezes a gente naturaliza coisas, e isso é o que nós temos que estar atento, discursos que vai fazendo a gente meio que normatizar padrões de uma leitura patriarcal da vida. E a gente tem que ter cuidado, porque essas leituras, elas são sutis, e a gente vai aderindo a uma visão extremamente, eu diria, violenta, e que a gente precisa se imunizar. Então, eu trago só essa porção tão pequena. Gostaria que a gente tivesse mais tempo para aprofundar esse texto, mas deixar ele muito mais como um sinal de que é possível construirmos outra proposta de bem viver. É preciso, necessário e urgente escutarmos as nossas resistências ancestrais. Eu sei que vocês têm escutado aqui muito as resistências ancestrais das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, das comunidades afrodiaspóricas, mas a gente precisa também entender que essas resistências que podem nos iluminar, inspirar para um outro modo de vida, de construção de bem viver, que nos devolva saúde e shalom, elas também estão presentes na tradição judaico-cristã. Só que nós precisamos das chaves e ferramentas certas para buscar isso. E eu diria, e você pode dizer, mas pastora, por que fazer isso? Já que esse é um texto mais danoso, que faz mal, mais mal do que bem, não era mais fácil jogar fora? Se produz mais doença do que saúde. Tem gente que tem escolhido isso, gente. Não quero mais saber de Bíblia. Não quero mais saber de tradição cristã. Cada um escolhe. Por que eu ainda não tomei... Digo ainda, porque não se saberá o dia de amanhã. Porque ainda eu prefiro estar nesse lugar da disputa por essa memória, porque eu trato o texto agora também como memória. Porque ela ainda guarda esses tesouros que eu não quero entregar, de mão beijada, para quem usa isso para construir morte. E aí a gente tem que aperfeiçoar leituras bíblicas libertadoras por isso, porque ainda a população está guiada por uma leitura muito danosa dessa tradição. E por mais que eu tenho hoje condição de desenvolver a minha fé sem esses textos. Mas eu sei que muita gente ainda não tem. Muita gente simples, honesta, que está sentado no banco das igrejas, que está nas suas comunidades, não são elas as culpadas. Elas nem sempre têm uma escolha racional das coisas. Então, por elas, por aquilo que eu já vivi também, eu faço essa escolha de
buscar essas inspirações aí nesse lugar. Porque acho que ainda o nosso continente é muito dominado por essas leituras e que a gente precisa solidariamente buscar caminhos para construir outras leituras. E a segunda coisa é porque eu tenho um chamado pastoral. Então, o meu chamado pastoral me convoca a pensar nas pessoas que estão dominadas por outra leitura. E que eu preciso fazer de tudo para cuidar. E da alegria que eu sinto cada vez que eu vejo uma pessoa liberta de uma leitura violenta, patriarcal, misógina, homofóbica. E nesses anos de leitura popular e feminista da Bíblia, eu já vi muito. O povo pentecostal fala de libertação, né? Vem aqui que eu vou orar e vou libertar você dos demônios. Minha libertação é diferente. Eu opero na libertação também. Mas eu liberto do demônio do patriarcado. Do demônio da misoginia. Do demônio da homofobia. E é com Bíblia. Para completar. Muito obrigada pela paciência. Nós temos algumas perguntinhas, ó. Já é maravilhoso te ouvir, né, gente? A gente ficaria aqui bebendo até não sei que hora. Mas nós temos lá o pessoal lá de casa participando. A Ivanise Santana fez uma pergunta. Pastora, poderia falar um pouquinho mais sobre a visão de Deus e o descanso da escala 6x1? A Marfisa Pereira também fez uma pergunta muito interessante. Como desmasculinizar a igreja diante de uma sociedade que escraviza e onde as mulheres são mais adoecidas culturalmente? O César Martins trouxe a questão de como ir criando autodefesa contra o feminicídio. E a Márcia Olívia Dantas pergunta como participar de uma comunidade, principalmente evangélica, e ser uma participante questionadora, sem ser excluída ou vista como uma doente mental ou de alma. São muitas. E tem outras que chegaram aqui também. Olha, explicar melhor a questão da escala 6x1, inspirada lá do Gênesis, na verdade, isso é muito mais das nossas provocações, né? Mas, de fato, a gente pensar como esse texto cultural é forte, não tem como a gente não, de alguma maneira, buscar aonde se foi construir essa ideia de escala 6x1. Nós sabemos que há muito tempo o cristianismo fez aliança com o capitalismo, e o capitalismo com o cristianismo. Então, nós não podemos desassociar totalmente, né, esse modo hoje de produção capitalista que oprime o trabalhador, dizer que isso é só um modo capitalista que não bebe de alguma também, vou dizer, fonte da tradição religiosa, cultural que nos forma. Então, é mais uma... Eu não vou chamar de brincadeira, porque não é brincadeira, é realmente uma provocação que eu trouxe. Isso eu não li em nenhum lugar, não sei se já tem algum texto, alguma coisa, mas eu acho que a gente deveria pensar sobre isso, porque essa ideia do trabalhou 6 dias e no 7º descansou é um negócio forte culturalmente. E se a gente está lutando contra isso e identifica que é um modelo de opressão, a gente precisa começar mostrando um pouco que, na origem, né,
as divindades não precisavam de descanso, né? E essa divindade aí estabelece o descanso. Eu acho que é isso. Não tenho como aprofundar mais do que isso, viu? Espero que quem esteja ouvindo se interesse e trabalhe um pouco melhor. Como ir criando autodefesa contra o feminicídio? Bom, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu acho que não há uma resposta fácil e não é uma responsabilidade das mulheres. Porque eu diria, né, uma grande ameaça para nós mulheres feministas que lutamos juntas é que a gente individualize essa luta ou a gente traga como uma luta das mulheres. O feminicídio, como é que eu diria? É um mal tão profundo, enraizado em tantas outras questões sociais, culturais, religiosas, que nós não podemos nos responsabilizar como mulheres de nos proteger contra o feminicídio sozinha, porque às vezes a gente responsabiliza a vítima. Por que você não viu que aquele cara era violento? Por que você se relacionou com a pessoa errada? Por que você não saiu antes? Não existe essa discussão entre as mulheres. Gente, isso é muito cruel. Porque, de novo, a gente, como mulher, tem que assumir que é a gente que pode evitar o feminicídio. Vocês me entendem o que eu estou colocando? Então, assim, isso é um mal estrutural. Feminicídio é um mal estrutural. Para que a gente se proteja, não há como se proteger sozinha. A gente tem que se proteger e se autodefender estruturalmente. Como desmasculinizar a igreja diante de uma sociedade que escraviza e onde as mulheres são mais adoecidas culturalmente? Olha, desmasculinizar a igreja começa desmasculinizando Deus. Para mim, revisitar e rever linguagens e imagens sobre Deus, todas masculinas, símbolos cristãos. Porque há o que fala mais no meio do povo do que nossos estudos e nossas conversas aqui. O que fala para o nosso povo tem a ver com os ícones religiosos, com os símbolos, com as tradições simbólicas, litúrgicas, todas masculinas. Tem a ver com as linguagens das nossas orações. Desmasculinizar a igreja, estruturalmente, institucionalmente, não nos cabe, né? A nós mortais. Desclericalizados e desclericalizadas que somos. Desmasculinizar a igreja é um troço difícil enquanto instituição. Mas eu acho que a gente pode desmasculinizar nossas práticas de fé. Comecemos por onde nos é possível. Desmasculinizemos nossas práticas de fé. Eu acho que esse espaço aqui tem buscado isso. Desmasculinizar nossas práticas, a forma como nós vivemos a nossa fé vivida, sem a institucionalidade. Porque a institucionalidade é mais complexo nós pensarmos isso. Como ser participante questionadora na comunidade evangélica sem ser excluída ou vista como doente mental. Chega até aí, a louca, as loucas. Todas as mulheres contestadoras na história foram chamadas de loucas, de bruxas, foram queimadas. E muitas delas foram declaradas loucas e bruxas, demônios, tomadas de demônios, pelas instituições religiosas. Foi o discurso religioso. A gente tem que ter cuidado. Não é brincadeira. Muitas mulheres já foram tomadas como loucas
na história da igreja. Teresa d'Ávila, depois, muito depois, ela foi a doutora, primeira doutora. Não é isso, Beuso? Não sei se... doutora da igreja, mas vocês sabem que ela quase passa de louca, né? Pelas experiências, inclusive, que não se encaixava no padrão, ela sentia, dizem que ela tinha orgasmos com Cristo. Vocês já viram essa história? Leiam a história, é muito bonito, gente. Mas, olha, na época, era para internar de louca. Ela viu o corpo de Cristo, ela sentia êxtases. Hoje também o quê, mulher? Explica direito. Ah, tá. Mas veja bem, que interessante, porque a experiência espiritual de Teresa atravessava o corpo dela. Veja isso que a gente falou. A fé era tão separada do corpo que, porque a experiência vivida era tão corporal, isso era escandaloso. O corpo dela sentia um êxtase que não tinha onde cabia na época. Eu acho linda essa história da Teresa d'Ávila. O que eu lhe diria, amiga, que eu não sei seu nome, mas eu diria assim: se você está numa igreja evangélica sendo chamada de louca, parabéns para você. Você está no caminho certo. E continue. Crie uma rede, exato. Criemos as redes das loucas. Elas sempre estão no caminho certo. Eles aqui não estão. Atrapalhei. Tem mais? Tem mais pergunta, Odja. Olha, tem um aqui que chegou antes dos homens, que pergunta sobre nós homens, como ser ajudado, né, a partir do modelo Jesus. Eu vou deixar essa aqui para amanhã, tá bom? Tem algumas que a gente separou também para amanhã. Tem uma aqui, ó, que Deus uniu, o homem não separa. Não seria uma dicotomia entre feminismo e entre o feminino e o masculino na constituição da humanidade? O equilíbrio da humanidade não seria este reencontro do feminino e do masculino em cada pessoa? Então, esse aqui é uma. Depois temos aqui agradecimentos por sua fala, que é maravilhosa, e gostaria que falasse um pouco mais sobre os mitos da criação em que o homem é criado inicialmente e a mulher como oriunda deste homem, quando é, na verdade, a mulher quem gera a vida. Odja, como libertar-nos de uma leitura violenta que ainda hoje demoniza, desqualifica e diminui os corpos das pessoas com deficiência? Gente, é muita coisa, e não vou responder, não. Eu vou só interagir um pouco com cada uma das questões. Começando pela última, muito bom você colocar isso, né? Libertar os corpos também dessa ideia de corpo, normal, perfeito. Eu falava no início dos mitos da criação. Deus criou tudo e viu que era bom, era belo, não disse que era perfeito. Desconstruir essa ideia de que mundo é esse bom e belo que Deus viu que era bom, é um caminho para a gente desconstruir, inclusive, a ideia de corpos bons, corpos belos, e não corpos perfeitos numa ideia de perfeição construída por referências, eu diria, muito reduzidas do que seria um corpo perfeito. Então, eu acho que existe um trabalho já bastante amplo de mulheres na teologia feminista sobre essa coisa de mulheres com deficiência e procurando, na teologia, desconstruir a teologia cristã, que numa direção de
ampliarmos essa visão mais ampla dos corpos. Eu acho que é por aí a gente tem que se libertar de tudo que nos foi normatizado. Existe sexualidade normatizada, gêneros normatizados, corpos normatizados. Então, eu acho que a gente precisa realmente, vou dizer assim, implodir com esses modelos únicos que são extremamente excludentes e violentos, e também abrir caminhos para os corpos diversos que nós temos, em todos os sentidos. Tem uma que tinha chegado antes, como nos curar e curar os outros a partir das leituras bíblicas do mundo, consumismo, cansaço e do controle pelas mídias que bombardeiam as mentes humanas. Essa pergunta é muito ampla, mas eu acho que nesse curso todo nós estamos indicando vários caminhos de como sermos curados. E aí eu só acrescentaria que não dá para se curar sozinho, nem para se proteger sozinho dessa onda que nos atinge, nos afeta. A gente precisa construir comunidade. E aí é isso que nós estamos fazendo, construir comunidade, construir movimento para a gente não ser engolido por essas tendências de consumo e da vida. Leia mais Krenak, eu diria. Leia mais Nego Bispo, eu diria. A Vida Não é Útil, de Krenak. É uma leitura maravilhosa. Leia mais essas sabedorias que nos convocam a outro lugar. Eu tenho lido muito o filósofo também, acho que é coreano, o Chu Han, que ele tem Sociedade do Cansaço, A Perda dos Rituais, sim, uma leitura muito, muito interessante. Eu diria que a gente precisa se alimentar de outras leituras. A outra fala um pouco sobre o mito da criação. Olha, não vai dar muito não, viu? Mas daí a gente precisa novas traduções, a gente precisa aprofundar, porque esses relatos, só quando você começa ali ver que tem 2 relatos diferentes em Gênesis 1, Gênesis 2. É muito importante entender as palavras no original, que no princípio Deus criou Adam, que é humanidade, e não homem, e que essa ideia do primeiro um, depois o outro, não tem a ver com essa hierarquia da criação, que depois foi trazida para classificar maior e menor. Existe até uma ideia de um ser humano, não sei se a palavra é andrógeno. Inicialmente, é meio que um andrógeno, que em si traz os 2 sexos. Como? Primordial. Primordial. Algumas, assim, eu não sou especialista em Gênesis 1, 2 e 3, nem o Antigo Testamento, mas eu tenho, sim, algumas leituras que me libertaram muito dessa visão, que, infelizmente, foi a que se popularizou, dessa criação valorada entre o primeiro. E se assim fosse, veja bem, se essa lógica de quem foi criado primeiro determinasse organização de poder, de valor, de escalas, né, de valores, quem foi criado primeiro? O homem, o masculino, ou a formiga? Todos os pequenos seres da terra e do mar vieram antes dos homens, do homem e da mulher. Então, se é mais importante quem foi criado primeiro, quem domina quem? Não é bem, não dá para se desculpar a lógica da dominação do homem sobre a mulher simplesmente usando essa ordem
de criação, né? É preciso a gente entender que isso é muito mais uma intencionalidade de usar isso do que o texto mítico em si dizer sobre isso, tá? Não dá mais para a gente aceitar esse tipo de justificativa para a dominação masculina. Eita, isso aqui, o que Deus uniu não separe o homem. Essa é uma... Eu vou chamar o Beoso para dizer isso, porque eu não sou católica. Mas a minha tradição protestante não vale isso. Isso é mais, gente, vocês sabem que a indissolubilidade, é essa a palavra? Isso. Indissolubilidade do matrimônio não é uma doutrina... Não é sobre isso. É porque começou o que Deus uniu, não separe o homem. Eu não entendi. Se foi essa questão, eu estou dizendo, isso aqui não é um princípio para todos os grupos de tradição cristã. Mas sobre a dicotomia feminino e masculino na constituição da humanidade, o que é que eu diria? Eu acho que o binarismo, a dicotomia, ela é uma construção, a gente sabe, muito mais cultural do que religiosa. A construção cultural se vale de algumas ferramentas do discurso religioso cristão, baseado em algumas coisas isoladas da Bíblia, mas eu diria que, no todo, essa dicotomia masculino e feminino e essa separação de valor homem e mulher não é algo que se sustente muito na Bíblia como um todo, quando ela é lida de maneira correta e responsável. Existe eu diria muito mais, sinais na Bíblia de um Deus que cria uma diversidade, uma pluralidade tão perfeita, que não dá para resumir no masculino e feminino, nesse binarismo quase demoníaco, diabólico, porque diabolos vem daí, né? Diabolos, o que divide, o que cinde, né? Diabolos é tudo que vem dividir, que vem... E o símbolo, que é a palavra contrário ao diabolos, é o que reúne, é o que integra o todo nessa diversidade grande que é a criação. Eu acho que a gente precisa realmente de outras cosmovisões religiosas que nos ajudem. A gente tem que ter humildade. Acho que esse é um chamado, gente, para nós. E eu falo aqui, mesmo você que não está conectado a uma fé, né, dessas origens, mas culturalmente todos nós somos herdeiros e herdeiras de uma cosmovisão judaico-cristã. Nós precisaríamos ter muita coragem e humildade para dizer assim, não nos serve, nos atrapalhou mais do que nos ajudou. Vamos beber de outras cosmovisões de mundo. E está aí o que o curso de verão tem feito, o que outros grupos têm feito, outros movimentos têm feito. Vamos beber mais das sabedorias e cosmovisões indígenas, das cosmovisões afro, das cosmovisões que nos resgatem desse modelo terrível, ocidental, racional, binário, que nos condicionou a uma humanidade tão pobre, porque, para mim, é uma concepção de pobreza. Se você tem uma riqueza de possibilidades, de diversidade, você se reduzir ao feminino masculino, e a gente sabe hoje, nessas questões de identidades e gênero, existe tanta possibilidade,
tantas formas de viver o ser mulher, o ser homem, de viver as identidades de gêneros diversas, que não é possível a gente se fixar mais nesses binarismos. Então, abaixo os binarismos todos, que são terríveis, que são destrutivos e reducionistas, e a gente beber de outras possibilidades.